povo, boa tarde, tudo bem com vocês? Agora há pouco eu estava aqui, tô de folga, agora à tarde do serviço, resolvi tirar um cochilo, né? Ai, meu Deus, esses dias não tá sendo fácil, na verdade tô sentindo, assim, muitas energias negativas, inclusive não, aconteceu algumas coisas negativas, sabe, que faz a gente refletir. E aí, agora à tarde eu tirei um cochilo, me acordei agora há pouco, tô fazendo um arrozinho ali pra neném, pra quando ela chegar do colégio, né? Ela jantar, e já vai dar 5 horas da tarde. E fazendo também um cafezinho. E aí, meu povo, eu tava me lembrando aqui de um negócio que aconteceu há algum tempo atrás, né? E resolvi compartilhar com vocês. A vida toda, assim, eu trabalhei, sabe? A minha família é muito humilde, assim, a minha mãe, né, é muito batalhadora, assim, ela trabalhou a vida toda, mas tipo assim, a nossa vida de um certo tempo até nós ficar assim na adolescência não foi nada fácil. Minha mãe trabalhava para colocar as coisas dentro de casa, então ela tipo trabalhava para manter o sustento e nós desde pequenininha, eu e os meus irmãos, a gente começava a trabalhar desde cedo para suprir nossas necessidades, né? Assim, de questões básicas. E aí depois eu consegui um emprego de carteira assinada. E aí eu falei pro meu namorado, que hoje é meu esposo, eu falei pra ele que eu ia comprar uma moto, porque eu trabalhava assim e eu sempre precisava dos transportes alheio, né? Porque tipo, eu morava no bairro, o meu emprego era no centro, nem uma bicicleta eu tinha pra andar, né? E aí eu falei pra ele que eu ia comprar e ele foi contra. Ele disse que não, porque uma moto era muito cara, né? E era muito tempo. E ele tinha medo, tipo assim, de eu ficar desempregado e não ter condições de pagar o restante e perder o consórcio, né? Aí eu falei, não, eu vou, em nome de Jesus, assim, eu nunca botei limite, assim, nos meus pensamentos. Depois que eu virei mãe foi que eu fiquei mais medrosa, mas antes eu não tinha medo, assim, de nada. Só dos castigos de Deus, como sempre, né? E aí, mesmo assim, contra a vontade dele, eu fui atrás, fiz o consórcio da moto, na época era 4 anos, as parcelas começou de R$ 250 e no meio que já estava 330. Enfim, aí eu pagava esse consórcio, todo mundo sabia, né? Aí tinha um casal de amigo da gente, que a gente andava muito assim, na casa dele, né? Eu nem sei, assim, afirmar se realmente... É porque hoje em dia é muito complicado a gente falar amigo, né? Amigo, de verdade, é muito gente falar isso. E aí a gente andava muito na casa deles e eles sabiam da nossa saga, sabia que eu e o Ricardo a gente estava trabalhando para construir essa casa que a gente tem hoje, sabia que eu trabalhava e pagava um consórcio de uma moto, que na época era o meu sonho, né, ter meu transporte. E todo mundo sabia disso, os pessoal mais próximo assim, os familiares e tudo mais. E aí, uma vez, esse casal de amigo da gente falou assim, ele achava a gente tão legal, né, que ele falou assim pra gente: o primeiro filho que vocês tiverem, eu quero ser o padrinho. Desde já me ofereço para ser o padrinho do primeiro filho que vocês tiverem. Ele falou isso, né? E aí, beleza. Aí passou. Quando foi um tempo, eu fui contemplada. Eu já estava com 3 anos que eu estava pagando consórcio e daí eu fui contemplada, né? Fui morta de feliz receber essa moto, meu Deus. A minha primeira conquista, assim, de um bem, né? Eu não tinha nem bicicleta pra andar e de repente eu tava recebendo a moto, ainda faltava um ano pra terminar de pagar, mas não quis nem saber. Eu fui lá e tirei a moto porque eu andava nos transportes alheio e eu super necessitava de um transporte. Então, quando eu fui contemplada, eu fui buscar. Foi eu e um irmão meu pegar. E eu morta de feliz com essa conquista e tudo mais, né? Aí, quando foi um final de semana, assim, quando eu recebi a moto, eu mais meu esposo, a gente andou bastante, porque, tipo, a gente não andava, né? A gente não andava em certos lugares porque era muito longe, não tinha condições da gente ir de bicicleta. Então, quando eu recebi a moto, todo final de semana a gente tava lá, todo mundo aí, andando, visitando outros lugares que a gente nunca tinha ido. E aí, quando foi um belo final de semana à noite, a gente foi num bar, que é tipo bar e restaurante, assim, a gente foi lá.
jantar, né? E quando a gente estava lá, esse casal passou, quando eles passaram que eles viram a gente, eles voltaram. Aí o cara, ele já tava assim, tipo chapado, né? Ele tinha passado a tarde de domingo bebendo e tudo mais. E aí viu a gente, foi pra lá. E sentou lá na mesa, né? Que era tipo assim de casa. E aí a gente pediu mais bebida, mais comida. E ficamos todo mundo ali na roda, conversando, brincando, né? E aí, de repente, esse cara começou a falar um monte de coisa assim pra mim, né? Ele falou assim, ai, Daiane, agora tu tá toda besta porque tá com essa moto. Aí eu falei assim, como assim, toda besta, né? Sei lá, vocês estão muito bestos, tá? E não chama a gente, que tá muito besta, tu não era assim, não. E começou a ficar falando um monte de coisa pra mim, como se tivesse alguma rixa contra mim, né? Eu não sei, eu acho que ou ele, assim, hoje em dia eu fico pensando assim, que se ele fosse um amigo de verdade, ele jamais teria falado o que ele falou pra mim, que naquele dia eu fiquei tão mal, que vocês não têm noção. Eu fiquei até assim arrependida de ter comprado a moto, né? Por conta das coisas que ele ficou me falando. Eu tô aqui passando café, porque eu tenho aquelas cafeteiras assim, olha, eu morro de medo de ficar derramando café. Acabei de limpar o fogão. E aí ele ficou falando um monte de asneira, dizendo que eu tava muito besta, que como é que pode uma pessoa mudar. E eu tava do mesmo jeito, gente. Eu não tinha mudado. Eu nem sei até hoje eu não entendo. Hoje ele não bebe mais, né? Hoje ele aceitou Jesus vendo ele, né? Aí ele não bebe mais. Ele e a esposa dele, eles começaram a frequentar mais a igreja. E também por problemas de saúde, né? Ele descobriu que não estava bem de saúde. E começaram a frequentar mais a igreja. E ele, hoje ele parou de beber. Mas até um ano atrás ainda ele estava bebendo. Eu só sei que ele ficou falando um monte de coisa pra mim. Naquele dia eu fiquei super chateada. Fiquei até arrependida de ter comprado a moto. E na hora eu não entendi. Até hoje, na verdade, até hoje eu não entendi o porquê que ele falou aquilo, né? Eu só sei que naquele dia eu fiquei triste, fiquei super chateada. Perguntei se eu tava devendo alguma coisa a ele, por que ele tá. Nem a esposa dele não gostou. Inclusive, até a mulher dele ficou falando, mas por que tu tá falando isso com a menina? Ela comprou foi com o dinheiro dela, ela não pediu nem um centavo pra comprar. Por que tu tá falando isso? Ela ficou falando dele jeito assim pra ele. Nem ela não gostou do que ele tava falando. Eu entendo também que é porque ele tava bêbado, né? Mas não sei, se vocês não acham que se fosse amigo de verdade, ele teria vibrado com nós, teria ficado feliz por nós, né? Eu não sei se é porque foi machismo da parte dele, e tipo assim, pra ele, quem tinha que ter comprado a moto era o meu namorado, o Ricardo, que hoje é meu marido, né? Não era eu. Eu entendo hoje assim que foi um pouco de machismo da parte dele. Mas também não entendo também porque foi que ele falou aquele monte de coisa. E aí beleza, aí na hora eu fiquei chateada, me tranquei também. Não foi mais a mesma noite, naquela hora eles ficaram por lá e depois chamaram a gente pra ir pra outro sítio que tava tendo uma seresta lá. E eu botei o pé na parede e falei que não ia, não ia, não ia, não ia. Se o Ricardo fizesse que ele fosse só ir, eu não ia. Eu fiquei super chateada no dia, ele notou que eu fiquei. E até hoje ele nunca me pediu desculpa, eu acho que ele até nem se lembra. E bom, e aí passou, e até hoje, gente, eu não me esqueço disso. Já faz uns 4, 5 anos isso aí. Eu engravidei da Celine, tive ela. E eu falei pro Ricardo, eu não vou dar ela pra ele ser padrinho. Se um dia ele me perguntar, eu vou lembrar pra ele desse dia, né? Que eu não lembro de nunca ter falado nada com ele, de nunca ter feito nada com ele. E ele ter falado aquele monte de coisa. Sei lá, no fundo, suou assim. Assim, eu entendo, pra mim eu acho, né? Eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que é porque na mente dele o Ricardo, como homem, era o Ricardo que tinha que ter comprado a moto e não eu. Eu entendo assim, né? Por eu ser mulher. Eu entendo dessa forma. E aí a nenenzinha nasceu e eu falei pro meu esposo assim, olha, ele não vai ser padrinho da minha neném. De jeito nenhum, escolha qualquer pessoa de boa índole que seja exemplo, menos ele. Aí, do meio pro fim, deu tudo certo. O Ricardo tem 2 amigos que desde criança eles estudaram junto e até hoje eles têm amizade, nunca tiveram nada um contra o outro, se dão muito bem até hoje. E aí o Ricardo convidou um deles para ser o padrinho da nossa bebê. E foi isso que aconteceu, meu povo. É porque hoje eu tava assim, nesse dia eu tô tão emotiva e pensando em algumas coisas, não sei, parece que quando vai chegando no final de ano vem tudo assim na minha cabeça, tipo uma retrospectiva. E aí eu fico pensando em algumas coisas, eu me lembrei disso. E eu sei lá, eu tinha que compartilhar aqui com vocês.
E se fosse vocês, o que vocês fariam? Convidariam ou não? Ficariam na mesma amizade ou não? Eu me afastei. Não é mais a mesma coisa, a gente se fala, a gente tem respeito um pelo outro, mas não é mais a mesma coisa. Eu, por mim, eu me afastei automaticamente. E é isso. Foi só um desabafo mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado desse desabafo. E vocês, o que vocês têm aí para contar? Qual a história de vocês igual a minha que vocês lembram? Quiser comentar aqui embaixo, tá certo? A gente vai aí conversando mais sobre isso. Então é isso. Até mais.